Quero agradecer por ter aceito o convite. Para mim é uma honra, né? Ter uma profissional aqui em casa, dentro da minha casa, né? Porque eu digo, o meu Instagram é a minha casa. Com Eu acabo certeza. mostrando toda a minha rotina, então é a minha casa, né? Que ultimamente está vindo muitos profissionais aí ajudando as minhas vizinhas mães, que vêm pedir muita informação. E você é uma delas. Fico muito feliz de ter aceito esse convite. Obrigada, Manu. O prazer é meu de estar aqui. Eu queria que você se apresentasse, né? Acho que muita gente já te conhece, né? Porque geralmente as mães são aquelas que estão sempre na corrida para perder uns quilinhos, né? E acabam que acho que todas as mães que me seguem você também. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as mães que ainda não te conhecem. Claro, meu nome é Maíra, sou médica, eu atuo na área de metabolismo, né? Com jejum intermitente e com uso de dietas de restrição de carboidrato para tratar as principais doenças relacionadas aí ao excesso de insulina, né? Os exemplos mais comuns da síndrome metabólica, diabetes tipo 2, excesso de triglicérides, né? Hipertrigliceridemia, esteatose hepática, para pacientes com ovário policístico, enfim, tem uma série de benefícios melhorar a alimentação. Então, eu atuo nessa área. Ai, que legal. E realmente, assim, essa parte da alimentação que tu falou em relação à síndrome do ovário policístico, né? É um tema que acaba chamando a minha atenção, porque a minha filha foi diagnosticada com a puberdade precoce antes da resistência insulínica, né? Que eu acho que a resistência ainda vem antes do que a puberdade, mas por questão dos exames, né? Que não foram solicitados os exames certos no início, a gente só ficou no diagnóstico da puberdade primeiro, né? Isso é super importante da gente falar, porque às vezes é justamente ter esse diagnóstico, a gente está com ovário policístico. Se você tem informação suficiente, você já correlaciona e fala, então eu preciso investigar mais coisas, porque pode ser que eu também tenha resistência insulínica associado. O ovário policístico não é só uma doença que acontece por excesso de insulina, mas esse número de acometimento não para de crescer e boa parte dos casos estão sim associados à resistência insulínica, mesmo em crianças que não são obesas. Então, é muito importante a gente ativar as anteninhas e lembrar, nossa, se meu filho está com gordura no fígado, se meu filho está com aumento de gordura na região abdominal, se meu filho está com uma fome incessante. Tem vários avisos que a gente pode levantar as anteninhas antes de esperar o médico falar qualquer coisa, né? Ou o médico ou o nutricionista. Então, esse é um ponto importante. Sabe que foi isso que aconteceu comigo, porque eu sempre conto a história da Isa, mas a minha história, ela é bem pior que a da Isa, né? Eu sempre fui uma adolescente que tomou muito inibidor de apetite, mesmo sem orientação médica, né? Então, depois de muitos anos tomando inibidor de apetite, que eu resolvi que estava na hora de eu parar e que eu precisava caminhar com as minhas próprias pernas. E aí que eu comecei a estudar, comecei a ler, entender. Cheguei até a doutora Janaína e a Dani, que a Dani hoje é a nutricionista da Isa. Cheguei até elas e comecei a entender o que era a tal da resistência insulínica. E foi aí que eu consegui emagrecer, que eu consegui largar esses medicamentos que eu tomava. E foi através dos ensinamentos delas que eu consegui descobrir a resistência insulínica da Isa, porque a Isa era uma criança magra, né? Ela nunca foi uma criança acima do peso. Ela tinha uma barriguinha, mas assim, nada que dissesse assim, não, ela tem alguma doença metabólica, né? Era o que eu Sim. pensava. Uhum. Mas depois de todas essas informações, de tanto elas, né, irem explicando, ensinando, eu comecei a ver assim, falei assim, não, tem alguma coisa errada, porque a minha filha não come 100% saudável. A minha filha come muito carboidrato. A alimentação dela era baseada em carboidrato. Então eu pensei assim, não,
alguma coisa tá errada. E foi aí que eu levei ela no endócrino e pedi, né? Eu pedi para ele fazer o exame da insulina. Ele não queria fazer, ele disse que não tinha necessidade. Mas como ela já tinha esse histórico da puberdade, ela já estava começando a tomar os hormônios, eu ficava pensando, poxa, se eu não cuidar agora, ela, quando ela acabar com esse medicamento da puberdade, ela vai ter a síndrome do ovário policístico. Ela vai sofrer muito, né? Porque geralmente as mulheres acabam sofrendo muito, né? Quando começam a menstruar. E aí foi aí que eu fui atrás, fui me informando e graças a Deus a gente conseguiu descobrir tudo a tempo, né? E foi por isso que acabou surgindo esse meu Instagram, né? Que eu comecei a contar a nossa história. Muitas mães vieram me perguntar como que eu consegui mudar a alimentação dela, porque é difícil uma criança que comia carboidrato de segunda a segunda, você passar para um omelete, para uma carne. Ela não comia Sim. nada, ela não comia carne, ela não comia frango, ela não comia peixe, ela não comia nem ovo, né? Então, Sim, ela tinha hábitos seletivos de quem come o carboidrato, tem o prazer com ele e, obviamente, não quer comer para se nutrir, né? Acostumou a comer pelo prazer que a comida dá, né? Isso é super importante falar, porque a ordem que as mães começam, eu sempre falo, quando eu não trato de crianças, né? Para quem está me assistindo e não sabe, eu não atendo crianças, porém eu atendo indiretamente. Por quê? Porque quando as mães me procuram, elas me procuram, boa parte, né? Me procuram para emagrecer. E em momento algum elas imaginam que possa existir qualquer relação, quando elas começam a passar comigo, que eu vou mudar os hábitos da família inteira. E aí a gente começa tratando da mãe. Só que logo no começo, as mães que conseguem mudar o próprio hábito, boa parte delas continua dando o mesmo tipo de comida infantil, e aí começa a separar, né? Não, a minha comida e a comida da minha filha, a comida dos meus filhos, a minha comida, a minha dieta, eles continuam comendo igual. E aí chega uma hora que, das duas, uma, ou a mãe vem e me pergunta assim, doutora, mas se eu tô melhorando tanto, tirando todas essas coisas, e os meus filhos? Essa é uma hora boa para começar a mudar a família. Por quê? Porque enquanto as mães não percebem que essa alimentação de tirar a comida processada faz bem para todos, enquanto ela achar que, ai, judiação, eu vou tirar tudo do meu filho, você fazer uma mudança dessa de hábito, com culpa e achando que está torturando o seu filho, que está sendo uma mãe ruim, não está na hora de você mudar. Você não sabe o suficiente ainda, você precisa de informação. Você precisa de mais informação ou você precisa fazer essa mudança primeiro em você, tempo suficiente para ver quais os benefícios que podem chegar na sua vida. Então, boa parte dessas mães precisa primeiro perceber a mudança de tirar a comida processada na própria vida para ser capaz de tirar do filho, porque o inverso também é muito difícil para uma mãe, para uma pediatra, para uma nutricionista que tenta cuidar de crianças. Qual que é o problema? A criança precisa de exemplo. Como é que você vai obrigar o seu filho a comer bem se tudo que você come é carboidrato, comida processada, fica pedindo no delivery? Então, assim, ter filho é uma decisão super difícil do começo ao fim, né? Porque a gente precisa se preocupar com o nosso exemplo. E criança aprende por exemplo mesmo. Então, é um compromisso que você tem. Não adianta ficar falando, forçando, brigando o seu filho, se você não é capaz de trazer o exemplo. Então, ao mesmo tempo que é importante que as mães, quando estão buscando um objetivo para elas, perceba que é muito importante mudar os filhos e ensinar essa cultura para os filhos, também é muito importante que a mãe que busca mudar a alimentação do filho entenda que ela também vai ter que mudar a dela. Pelo menos pelo exemplo, se ela não está disposta a mudar pela própria saúde, pelo exemplo. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Eu estou vendo aqui, tem uma pediatra comentando, Patrícia, uma colega, falando que a pediatra tenta avaliar o padrão familiar. Difícil, né, Manu? Você começou a mudar a sua vida primeiro ou você primeiro mudou a dela e por tabela mudou a sua? Como foi a sua ordem? Não. Primeiro foi a minha. Eu fui essa primeira mãe ali que começou a mudar toda a alimentação, a minha, né, no caso, e fazia comida separada para eles. Eu até tanto para ela quanto para o meu marido, né? Porque meu marido achava low carb loucura, né?
Não, mas não, por que eu não posso mais comer macarrão? Eu falei assim, você quer comer, come. Eu não, eu quero emagrecer. Eu pensava assim, a minha visão da alimentação era só para emagrecer. Só que eu mudei muito, eu estava muito mais disposta, estava muito melhor. Fazia muito jejum mesmo, assim, aquela disposição, né, enorme. E chegou um tempo que eu comecei a questionar, poxa, mas se eu não como arroz, eu não como feijão, porque não me faz bem, eu me sinto diferente quando eu como esses alimentos, por que eu vou ficar dando para ela, né? Eu vou tentar tirar, vamos ver. Só que era aquela coisa, sempre que quando eu falo assim, hoje vai ter só um omelete aqui, quem quer? Ninguém queria. Então nós vamos fazer um miojo. Aí eu falei assim, então vai, vocês façam que eu vou cuidar de mim. Só que chegou um tempo que não deu, né? Foi tudo que eu já contei no início. A gente descobriu tudo isso aí, a gente teve que Sim. mudar. Você teve uma motivação de saúde para mudar, né? Porque isso, para quem está assistindo e não conseguiu mudar ainda, é importante que você saiba, quando a gente está acostumado com uma prática cômoda, dar comida processada é muito fácil, né? A gente resolve, por exemplo, se o hábito na sua casa é de dar bolachinha e biscoito de polvilho no meio da manhã, imagina tirar um hábito prático desse é desconfortável. Você vai ter que se virar para criar outras opções. Ou você vai ter que fazer, ou você vai ter que mudar o interesse dos seus filhos. Eles vão gostar? Não. É por isso que eu falei para vocês que se você não está preparado para mudar ainda, se você ainda acha que é maldade, judiação, que dó dos meus filhos, etc. Se você está nesse estágio de se sentir mal, saiba que qualquer hábito que você se sinta mal, pode ter certeza, lembra de mim, não vai durar. Então, se você começou a mudar agora e está se sentindo a madrasta de tirar tudo e ficar com judiação dos seus filhos, pode escrever. Daqui a um mês você vai sucumbir, porque nenhum ser humano muda um hábito se sentindo mal com ele. Então, se você está achando que está nessa fase, recapitula, se enche de informação um pouco melhor, se informa melhor para começar a mudar. É confortável? Não. É super desconfortável mudar. É um período difícil de adaptação, que você vai ter mais trabalho. Até virar no automático, você vai ficar desconfortável toda vez, você vai ficar procurando opção do que dá. Só que você tem que ter um objetivo maior, que é pensar, olha, pensa que eu levei 30 anos para mudar a minha forma de alimentação, sofri ao longo desse processo. Eles são pequenos, eles têm muito menos idade e acostumaram com esse padrão ruim por muito menos tempo. Então, para eles, apesar de no primeiro período você não vai agradá-los, você não tem que ser amiguinho dos seus filhos, a gente tem responsabilidade com criança. Não é para você ser amigo, amigo eles têm na escola, é para você cuidar deles da maneira que você acha que vai trazer benefícios para eles. Então, toda vez que tiver difícil, pensa assim, olha, eu estou ensinando um hábito que vai mudar a saúde dele. Se ele souber fazer melhores escolhas alimentares e entender que comida é para nutrir, você vai estar cortando o maior problema que a gente tem hoje em dia, a pandemia de doença crônica que a gente tem. Então, você precisa ter uma visão macro do infinito e não ficar pensando só na hora que você não vai agradar o seu filho. A gente não está aqui como mãe para agradar os filhos, a gente está aqui para cuidar deles. Pensa que quando o seu filho tem que tomar vacina, você vai lá e dá, né? Ai, não quero, mãe. E daí, filho? Você não tem, sabe? Não tem efeito sobre mim não querer. Ai, não quero ir no pediatra. Alguém aí deixa de levar no pediatra porque o filho não está afim? Pois é, do mesmo jeito a gente tem a obrigação de dar o melhor para eles. Então, nesse sentido, o que você vai dar faz muito impacto. E aí vocês vão falar, ai, poxa, mas a live é sobre jejum. A gente precisa dessa conversa antes para falar sobre o jejum, porque se você também vale para a mesma coisa, se você também acha que não importa o que você dê, você precisa ficar enfiando comida na boca do seu filho. Se você acha que esse é o processo, que a importância do negócio é não deixar o filho parar de mastigar o dia inteiro, se você ainda fica insegura em pular uma refeição, claramente não está na hora de você começar a mudar. Oi, princesa, tudo bem? Tudo. Acabou sua aula? Hora do break. Não, a gente já fez um almoço antes de começar a live, porque ela já tem outra aula 1h da tarde. Então, não ia dar tempo de a gente Não almoçar. é fácil.
Ficou mais fácil. E aí eu vou entrar nessa parte depois para perguntar em relação a essas... que tem as mães que me dizem assim, ah, mas o meu filho não tem fome. Eu tenho que dar comida antes? Aí eu digo assim, a gente tem que incluir na nossa rotina, né? Exato. Até a alimentação a gente tem que incluir na rotina. Mas pode voltar no seu raciocínio, desculpa. Então, a gente precisa ter essa visão de cuidar do filho com qualidade. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar na qualidade, em vez da quantidade. E, infelizmente, a gente é o tempo inteiro bombardeado por notícias que não ajudam. Então, se você está me assistindo e acha que é um absurdo não dar o lanchinho da manhã, importante que você, primeiro, não se martirize, porque a gente vive hoje em dia inundado de informações e orientações péssimas, inclusive vindo de profissionais que você provavelmente pagou para ser atendido. Então, não é hora de se martirizar. Agora, se você está tendo acesso a essa informação, é importante que você entenda. É muito mais importante você, como mãe, focar na qualidade dos nutrientes que você está servindo para o seu filho. Por quê? Porque comida processada não é tranquilo. Não é tudo bem. Comida de criança, isso é garantir que o seu filho não vai ter hábitos saudáveis e o risco dele para ter doenças metabólicas relacionadas à comida processada é muito grande. O diabetes tipo 2 era uma doença muito rara até pouco tempo atrás. A partir da década de 80, ele quadruplicou. Isso não é normal. Pensa que antigamente era uma doença rara. Como é que da década de 80 para cá quadruplicou? Como é que 400 milhões de pessoas têm diabetes tipo 2? Então, o diabetes tipo 2 é uma das doenças que estão mais intimamente relacionadas a comer mal, a comer comida processada e comer várias vezes ao dia. Então, você como mãe, você tem responsabilidade em dar o melhor tipo de alimentação para o seu filho. Se você não se desligar da frequência, você não vai conseguir fazer uma boa qualidade. Por quê? Porque é uma questão, inclusive, de espaço no estômago do seu filho. Pensa comigo. Ai, meu filho não pode ficar sem o lanchinho. Aí no meio da manhã você vai lá e dá bolachinha e biscoito. Ótimo, ele vai adorar. A criança adora, igual adulto. O carboidrato é gostoso. Só que ele vai ocupar o estomaguinho dele com esse tipo de comida processada. O que vai acontecer na hora do almoço? Vai sobrar espaço? Ele vai estar com fome para comer direito? Não. E é na hora do almoço que você tem a oportunidade de fornecer os nutrientes essenciais para que o seu filho cresça. Proteína é fundamental para crianças em desenvolvimento. Você acha que a criança vai ter o apetite para comer proteína se você tiver dado comidas processadas, prazerosas no meio da manhã? Provavelmente não. E aí, qual que é o problema? Você vai ensinando o seu filho que, ai, não quis comer, ai, paciência. Aí dá 2 da tarde, ai, tadinho, não almoçou, deixa eu dar mais um pouquinho. Então, ele nunca vai chegar na hora da refeição com a fome que precisa para comer o que precisa. Lembrando que o cérebro de uma criança, o de adulto também, tá? Mas tudo bem, vamos falar de criança. O cérebro de uma criança precisa de gordura. A gente só forma neurônios, pensa que nos nossos neurônios aquela capinha, sabe o fio encapado que transmite a energia com eficiência? Os neurônios dependem de fios bem encapados. A mielina, a gente precisa de gordura no cérebro para conduzir os neurônios de maneira adequada. Você fica se esforçando para comprar livro, para estimular isso, para estimular aquilo, mas não dá comida direito para o seu filho. Ele precisa de gordura para crescer. Ele precisa de proteína, ele precisa de aminoácido para formar. Os bloquinhos de construção do nosso corpo precisam de aminoácidos, eles são compostos por aminoácidos. Se você dá pouca proteína e dá gordura ruim, comida processada, resumindo, o que é? Pobre em gordura de qualidade, só tem gordura porcaria de óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, não tem gordura boa. Gordura boa é ômega 3. Gordura essencial que se a gente não comer na dieta, a gente não fabrica. Então, o que comida processada, resumindo, é? Pobre em gordura saudável, lembrando que as membranas de todas as nossas células precisam de gordura. Tudo, todas as enzimas, todos os hormônios para funcionar, eles precisam de gordura. Se você só fornece gordura de fontes ruins, o que você acha que vai compor a membrana das células do seu filho? Você acha que vai ter gordura boa? Da onde que ele tirou a gordura boa para formar?
para ficar no formatinho certo, para encaixar na chave fechadura, para as coisas funcionarem na célula, como você acha que ele vai ter um bloquinho de construção de qualidade se só o que você dá é gordura ruim? Então, é importante você entender que comida processada não tem gordura boa. Além de tudo, ela não tem proteína geralmente. Pode ver, proteína é caro. Para durar na sua despensa, para não estragar, para ser prático, para você poder comprar no começo do mês e durar até o final do mês, não tem proteína lá também. E o que tem, então? Tem um monte de carboidrato refinado. O que significa o carboidrato refinado de um jeito fácil? É um negócio digerido que você come, já da saliva já começa a absorver. Não tem nada lá. É só muito digerido antes, pela indústria. E aí você só põe na boca. Qual que é a vantagem do carboidrato? É rápido, fácil, você guarda, leva dentro da bolsa e coloca na boquinha do seu filho o tempo inteiro. Então, se ele comeu errado e tiver fome no meio da manhã, você vai lá e, ó, compensa. Ele nunca vai ficar com fome, ele não vai aprender a comer na hora certa. Então, para ele aprender na hora certa, comer, finge que você está assistindo aqui e o seu filho está sofrendo isso, porque é super comum. O que vai acontecer? Você tem que se preparar a mente, botar aquele... pintar assim, igual o soldado indo para a guerra. Se prepara, você vai passar 15, 20 dias de mau humor, de irritação, da criança reclamando, te xingando e perguntando aonde está a comida processada. Se você não estiver preparado para isso, com uma bagagem boa o suficiente de saber que o que você está fazendo por ele é o bem, igual levar no pediatra, igual dar injeção, se você não estiver munido dessa mentalidade de estou fazendo agora, coisa de adulto, né, gente? Sacrificar os prazeres momentâneos pensando num bem maior. Se você não passar por isso, até deixar o seu filho com fome para ele comer, ele não vai ter esse desconforto, não vai começar a comer. Criança não vai gostar naturalmente de, sei lá, de um pedaço de peixe, se você apresentou 1, 2 vezes e deu um lanchinho no meio da tarde para compensar que ele ficou sem comer. Então, a gente precisa ter um raciocínio lógico, porque a gente perdeu o parâmetro completamente com esses lanchinhos toscos que acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Você precisa tirar a porcaria do meio da tarde para ele chegar com fome no jantar. Então, esse período, se você está no momento com crianças rebeldes, preparem-se. Seu filho vai ficar revoltado? Com certeza. Ele vai passar fome? Vai, gente. Só que aí entra a hora do jejum. Quando a gente passa fome, a sensação de fome, é importante que você saiba lidar com ela. Porque se você não souber lidar com ela, o que você vai fazer toda vez? Ah, não almocei direito. Chega no meio da tarde, está andando, passeando com a mãe, passa por uma banca de jornal. Ah, estou com fome. Nossa, tolerância zero à fome. Então vamos lá, entra na banca de jornal e compra chocolate. Você resolveu a fome? Depende. Você alimentou com produtos alimentícios. O que daqueles bloquinhos de construção você forneceu para o seu filho nessa hora? Nada. Então, é importante colocar em mente que você precisa se libertar dessa necessidade de alimentar o seu filho o tempo inteiro. Você precisa ter segurança que, se você não deixar ele comer no meio da tarde, porque ele almoçou muito mal, você não está fazendo mal. Você está garantindo que ele aprenda, primeiro, a lidar com a fome, segundo, a chegar no jantar com fome. Terceira opção, você pode dar para ele o almoço que ele não comeu direito no meio da tarde. Eu faço isso às vezes com meus filhos, porque no meio da manhã eles pedem muita comida. Eu não tenho comida processada em casa. Então, comeu uma panqueca com carne moída dentro. Tudo bem, mas na hora do almoço não comeu direito. O que eu faço? 2 opções eles têm. Eles não têm opção da bolachinha. Ou eles almoçam de novo no meio da tarde, ou eles esperam o jantar. Isso é excelente para o seu filho continuar comendo. Então, precisa ser um pouco militar no começo, precisa de disciplina. E aí, quando o pai não ajuda, é importante que exista essa conversa antes. Você quer tomar as rédeas da educação do seu filho, precisa dividir. Você sabe o que fazer com essa criança que não come direito? Não. Então, deixa que eu estou me informando o suficiente. Então, um dos pais tem que assumir essa responsabilidade e precisa haver a conversa de um respeitar o outro. Então, olha, tudo bem. Se você não sabe nada sobre isso e também está preocupado, deixa essa incumbência comigo. Agora, não me desautorize. Então, a gente precisa abrir mão
de coisas desconfortáveis. Então, conversar com o marido de uma maneira pontual também é uma estratégia assim, fundamental, uma ferramenta que você vai precisar encarar. Às vezes não é fácil ter essa conversa e é mais prático não fazer nada. Só que você também não vai estar ajudando o seu filho e vai estar sofrendo de não fazer nada, porque você vai estar vendo e aí já sabendo. Nossa, esse hábito está péssimo, eu poderia fazer alguma coisa. Então, precisa ter uma certa maturidade para saber que assim, é um assunto delicado, não é fácil. Precisa ter uma conversa e precisa ter uma negociação entre pai e mãe nessa hora para um dos dois tomar a decisão e o outro respeitar. Por isso que precisa de diálogo e às vezes o diálogo também não é fácil. Então, importante mesmo se informar e fazer alguma coisa a respeito. Familiares, aí eu estou vendo aqui, avós, gente, avô, a gente só vai conversar sobre avós que moram na mesma casa. Porque eu, por exemplo, é uma batalha perdida. É uma cultura mais arraigada ainda. E eles realmente acham que você está torturando seu filho de não dar comida, não dar porcaria, etc. Então, assim, como os meus filhos não vivem com os avós, graças a Deus, eu tenho um trabalho a menos e eu reconheço porque é uma batalha difícil. Como eles não moram com os avós, eu optei por deixar, assim, algumas regras. Assim, a regra principal com os avós é o seguinte: nunca recompensar a criança com açúcar. Então, mesmo que esteja na casa dos avós, qualquer choro, vontade de consolar se não fizer isso, não vai ganhar sobremesa. Esse tipo, eu conversei abertamente, proibi, e falei, olha, eu respeito que você não entenda, mas vocês estão proibidos de fazer isso, recompensar a criança com açúcar. Mas eu também eu faço vista grossa mesmo quando meus filhos vão aos avós. Se você é um pai, uma mãe que vive com os avós em casa, precisa também ter essa conversa séria. Eu até, às vezes, converso com avós para pacientes que são jovens, que eu atendo, assim, mais de 18 anos, mas que são jovens e vivem com os avós. Vira e mexe, eu peço para a avó vir e, pelo menos na teleconsulta, conversar. Porque é muito importante que você explique que não é brincadeira, não é é um negócio sério e impacta mais do que medicamento. Então, eles têm que respeitar. E uma boa pergunta, se vocês quiserem de ajuda, de dica, é perguntar assim, vovó fulano, você acha que se o pediatra mandasse a criança tomar o medicamento, você tiraria o medicamento da boca do meu filho? Você faria isso? É o equivalente. Então, a sua atitude de alimentar o meu filho com esse tipo de... é o equivalente a tirar uma medicação da boca que a pediatra prescreveu. Então, a gente precisa conversar e mostrar que é sério. Porque a gente também não pode achar que eles pensam igual a gente. Nós, como mães, passamos por um processo de aprendizado de abandonar os nossos hábitos antigos e substituir por novos. Esse momento não é fácil para a gente, que é mãe. Imagina para um idoso que está há muito mais anos repetindo o mesmo hábito e enxerga o papel da comida como algo totalmente inofensivo e inócuo. E que é só um agrado emocional. Então, é mais difícil para os idosos entenderem. Porém, se você mora, se o seu filho mora com os avós, essa é uma conversa que também vai precisar existir. É sério e é difícil, mas faz parte do começo. Você precisa primeiro conversar para os seus esforços não ficarem difíceis demais e sem efetividade, porque os avós vão estar ensinando, desautorizando, assim como os pais, quando não respeitam as decisões. Então, realmente, assim, é um assunto profundo para a gente falar. Não é qualquer coisa, você precisa entender a importância. E aí é legal você usar o argumento do passado para a gente falar de jejum aqui com os avós. Eles mesmos vão lembrar e vão dar risada, porque antigamente a gente tinha o hábito de, fulano jantou mal. No meio, depois do jantar, mãe, tá com fome. O que se fazia antigamente? Menino, da próxima vez, janta direito. Agora vai dormir que tá de castigo. Ou então, crianças que aprontavam, recebiam o castigo e não jantavam. Isso era um dos castigos de antigamente. Nenhuma criança morreu porque recebeu um castigo e foi dormir sem jantar. Então, não é o fim do mundo. Se o seu filho está no processo de aprendizado a comer melhor, ele primeiro vai precisar ficar sem
para perceber que ele vai precisar começar a comer o que tem em casa. Para comer o que tem em casa que você quer oferecer, primeiro você precisa tirar o que ele não pode comer. Porque não adianta achar e esperar que vá partir da criança optar por um pedaço de bife se ele tem o miojinho lá. Gente, miojo é gostoso, dá prazer. É um lixinho que vicia. Você começa a comer, você não para mais, você vai até o final. Então, não espere isso do seu filho, porque nem você é capaz. Então, primeiro você precisa tirar o que você não quer que ele coma. E aí você pode, por exemplo, oferecer opções dentro. Isso é ser pai, tá? Não é falar assim, fulano, precisa comer brócolis. Você vai comer 1 quilo de brócolis, senão você vai apanhar. Esse não é um jeito interessante de fazer o seu filho aprender a comer. Agora, você pode começar a empoderar a criança. Você fala assim, fulano, hoje a gente tem ovinho ou carne moída. O que você prefere comer? Vocês entenderam que eu não estou perguntando? Exato, eu não estou perguntando se a criança quer comer proteína. Eu estou perguntando o que ela quer comer dentro de um círculo fechado de opções. Crianças não sabem o que fazer, a gente tem a obrigação de guiar. Então, essa é a opção. Se a criança não quiser decidir entre um e outro, você fala claramente, tudo bem, fulano, já que você não quis decidir, a mamãe escolhe para você. Então, hoje vai ser ovinho. Ah, mas eu quero tal. Proteína é prioridade, vamos começar por ela. Assim, não quero comer, sei lá, o resto do legume, whatever, o que você tiver servido. Não quer comer lá? Tudo bem, não é prioridade. Comeu a proteína, tá bom. Beleza. Não quero comer nada. Tá bom, você não quer comer nada? Respeite. Desde que você não tenha dado porcaria no meio da manhã, né? E aí você deixa a criança sentir fome. A hora que ela sentir fome de novo, isso ninguém fala, né? A gente fala que jejum para criança, pular a refeição não tem problema, gente. A gente tem estoque de gordura para isso. Seu filho não vai morrer de inanição porque ele pulou uma refeição. Só que o problema é que ninguém faz a pergunta seguinte. Eu deixo meu filho pular a refeição, mas e depois? O que você vai fazer depois? Você vai oferecer comida de qualidade para ele. Você não quer dar um prato de comida para ele comer de garfo e faca? Tudo bem, oferece coisas que são interessantes para lanche que não sejam processadas. Oferece um iogurte natural integral, oferece castanha de caju, oferece um pedaço de queijinho, oferece ovinho, oferece... A minha filha adora comer carne moída no meio da manhã mesmo, ela rouba. As crianças vão mudando o paladar. Azeitona, comida de verdade. Então, é isso que você precisa entender, que pular uma refeição não é o fim do mundo. O problema é, quando o seu filho voltar a sentir fome, você vai oferecer o que para ele? Então, essa é a parte da qualidade. A outra parte que a gente tem obrigação de mãe com esse tipo de informação por dia a gente precisa entender que as crianças têm a sensação os sinais de fome e saciedade preservados. Nós não. A gente aprendeu que tem hora para comer e tem que comer naquela hora, mesmo que não esteja com fome. As crianças não. Então, vamos supor que o seu filho hoje acordou com muita fome. Ele comeu um monte de comida boa no café da manhã, comida de verdade. Meus filhos adoram comer, tomar leite, comer ovinho, comer fruta, eles gostam de fruta também. Tá, comeram bastante no café da manhã. É natural que se eles comeram direito, eles não vão ter fome no meio da manhã, em primeiro lugar. Segundo, é que às vezes nem no almoço eles estão com fome. Você vai obrigar o seu filho a comer? Não. Você vai entender que ele tem um sinal de fome e saciedade preservado. Ele pode optar por comer o almoço mais tarde, ou ele pode esperar a próxima refeição, dependendo de quanto tempo longe está do jantar ou não. Então, não é o fim do mundo uma criança pular uma refeição desde que você tenha a plena segurança de que o que você oferece para ele é saudável. A gente precisa entender que o nosso estoque de gordura está lá justamente para os momentos que a gente está sem se alimentar. Então, obviamente, a gente não vai aplicar protocolos de jejum intermitente para uma criança. Mas a gente precisa... acima do peso, né? A gente não prescreve, por quê? Porque jejum, de uma forma ou de outra, é um estado não alimentado que assim, não favorece o crescimento. As crianças estão em constante desenvolvimento. Então, o sinal que a gente quer mandar para o corpo é que elas cresçam. Então, a gente também não vai atrapalhar fazendo protocolos de jejum. Porém, quando a gente começa a alimentar uma criança com qualidade, naturalmente, o apetite reduz.
ou a quantidade de comida ou a frequência alimentar. E isso não pode ser confundido com jejum. Quando a gente diminui a frequência alimentar por estar bem alimentado com qualidade, o nosso corpo percebe isso. Ele devolve com saciedade. Você não vai obrigar o seu filho a comer por causa disso. Seu filho tem o sinal de fome e saciedade preservado. Então, é muito importante que você não tenha esses preconceitos que a gente aprendeu a ter de não deixar a criança pular a refeição. Então, aqui estão perguntando. Então, não tem problema as crianças que pulam constantemente o café da manhã? Não tem problema. Se ela não tem fome no café da manhã, não tem problema ela não comer. O problema é que ninguém quer saber depois. Porque se ela não tem fome no café da manhã, mas ela almoça direito, você está dando o que ela precisa para crescer? Está se preocupando em dar comida de verdade que você preparou, que você não tirou do freezer, aquelas comidas congeladas de supermercado? Você não está dando pizza e pastel para ela comer todo dia? Se sim, você pode ficar tranquilo, porque antigamente a gente não comia com essa frequência absurda. A gente não comia o dia inteiro. A gente comia 2, 3 vezes por dia. A gente evoluiu na humanidade comendo 1 vez por dia, 2 vezes por dia depois. O café da manhã, ele surgiu no meio da Europa medieval. Não existia café da manhã até então. Então, é importante que você lembre do passado para saber que, não, você não precisa superalimentar o seu filho várias vezes, desde que você ofereça o melhor que ele pode comer nas oportunidades da hora de comer. E também é importante você lembrar sobre o jejum. Eu só vou finalizar do jejum com antigamente. As crianças também estavam excluídas dos rituais de jejum antigamente. Então, desde sempre, crianças não fazem parte de, por exemplo, jejum religioso. As crianças sempre foram excluídas dessa. Elas não tinham obrigação de fazer um dia inteiro de jejum. Então, a gente precisa usar o bom senso e o passado para saber que esse hábito de hiperalimentação, de uma frequência absurda de vezes que a criança come e bebe, né? Porque essa ideia que suco é bom, é aguinha, é forma de hidratar, é um crime. Infelizmente, nos Estados Unidos, por exemplo, com bebida tipo Gatorade, os maiores consumidores de Gatorade não são atletas. Atleta não quer tomar Gatorade porque sabe que é uma porcaria. Qual é a principal classe que consome? A principal fatia do mercado que consome Gatorade? Criança, gente. Criança. Gatorade é açúcar. É você alimentar o seu corpo o dia inteiro, mandando sinal para entrar no modo armazenamento. Suco. As mães precisam entender que suco também é estar alimentando o seu filho o dia inteiro. Para matar a sede, você precisa entender que você vai dar água para o seu filho. E se a mãe não está preparada culturalmente para entender essa nova mensagem que, para matar sede, dê água para o seu filho. Ai, tadinho, vai ficar sem tomar açúcar no café da manhã, no almoço. Ai, mas é fruta natural que eu espremo na hora. Gente, é um trabalho enorme que a gente tem aqui. Explicar todos esses conceitos. Suco é frutose concentrada, você tirou a fibra, você está dando caloria vazia. Não é nem vazia, porque vazio teoricamente não teria efeito nenhum. É caloria com especificamente o pior carboidrato que existe. Que sinal você está mandando para o seu filho, dando frutose o dia inteiro concentrada para ele? Pode ser o suco ADES, pode ser o suco orgânico de uvas da melhor qualidade, pode ser o suco que você espremeu na hora. Você está dando frutose concentrada. Ela vai inteira para o fígado do seu filho e ela manda o fígado fabricar gordura a partir daquelas calorias lá. Se você fizer isso no início da vida do seu filho, ele vai ficar doente por isso? Não, ele não vai ficar doente. Só que você vai repetidamente aumentando a chance dele ter obesidade e síndrome metabólica. É muito triste o que a gente está falando, é muito triste. A Sociedade Americana de Pediatria já começou a reconhecer isso. Já começou a limitar a quantidade de suco para toddler, para crianças um pouquinho mais velhas. Só que, infelizmente, até isso ofende, por exemplo, as escolas. Eu sou super querida na escola da minha filha, porque eu tentei pedir para tirar o suco e trocar por água. E aí, não só diretor, toda a cultura da escola te olha como se você fosse um animal, uma pessoa ruim que quer destruir as famílias. Não, pessoal, a gente precisa ter
a capacidade de entender que as frutas não eram assim. A gente está transformando açúcar e dependência das crianças beberem açúcar o dia inteiro. Você está criando dependência. Frutose no cérebro dá prazer. É muito legal. Por isso que seu filho adora. Você também gosta de açúcar o dia inteiro. Se te oferecessem açúcar o dia inteiro e você aceitasse, você ficaria doente. É o que está acontecendo. Não é à toa que a gente tem crianças com gordura no fígado, crianças com síndrome metabólica, crianças hipertensas, dislipidêmicas. Nos Estados Unidos, que é o lugar que a gente mais tem dados, esse número não para de crescer. E isso não vai parar a menos que a gente tome uma atitude. Então, o que a Manu faz de dar a feedback como que eu posso dizer, a segurança para as mães conseguirem mudar é muito importante, porque é só assim que a gente vai começar a diminuir essa epidemia, porque as curvas de diabetes e obesidade, elas estão assim, ó, crescendo sem parar. A gente está ensinando crianças pequenas que elas não conseguem ficar sem o sabor doce o dia inteiro. Elas tomam um suquinho da manhã com o café da manhã, elas tomam um suquinho no meio da manhã, na hora do almoço, vem com suquinho para acompanhar a comida, porque elas precisam de doce. E aí você dá fruta junto. Então, além da fruta in natura ser uma ótima opção, muito melhor do que beber, quando a criança mastiga a fruta, ela está mastigando fibras. Ela atrasa a absorção disso. Uma parte não vai ser absorvida, vai embora com as fezes. Então, frutas in natura são sempre uma melhor escolha do que beber suco. Porque beber suco... Algum pai acha que dar refrigerante natural é normal? Refrigerante normal é uma boa? Pois é, suco está no mesmo nível. Aumenta a cárie, aumenta o risco de obesidade, de síndrome metabólica até em crianças magras. A filha da Manu era magra. E a gente está assistindo isso no nosso plantão. As crianças não param de ganhar peso. Você olha hoje em dia a foto de jardim, de maternal, tem um monte de criança obesa. E os pais continuam dando suco. E eles acham que o que a gente fala é feio e é agressivo. Então, assim, a gente precisa combater essa cultura com bastante capacidade e resiliência de aguentar comentários e pessoas que não estão nem um pouco interessadas em mudar. Então, esse processo é muito difícil e o jejum é outro tabu desses, igual o suco para as mães. Porque é uma cultura de inundar o seu filho de opções. Você vai levar ele dar uma volta no parquinho, você leva um monte de tupperware com coisa. Seu filho vai fazer jogo de futebol, você leva coisa para ele beber, suco para ele beber. E ele sai, você já dá a comida desesperado para ele não ficar sem comer. Gente, a gente precisa parar com isso, porque se você não entender essa informação e conseguir aplicar, você vai assistir, você vai prolongar esse hábito que não está dando certo. O jeito que a gente aprendeu de comer de 3 em 3 horas e achar que tudo bem, comidinha processada e suquinho é saudável, transformou a nossa geração no que tá. A gente não para de ganhar peso, de aumentar diabetes tipo 2, gordura no fígado. Gordura no fígado não é por causa da gordura. Gordura no fígado é excesso de açúcar. Então, para vocês terem ideia, o padrão de transplante de fígado hoje em dia está mudando. Não é mais porque as pessoas consomem álcool. Elas consomem tanto açúcar desde a mais tenra idade, desde criancinha, que elas são completamente viciadas em açúcar no meio da vida. E o fígado, ele é um órgão resiliente, mas ele não aguenta tanto assim. Ele começa a encher de gordura, essa gordura começa a inflamar o fígado. E, de repente, você se vê com esteatohepatite não alcoólica. Não alcoólica é açúcar. O consumo de açúcar está tamanho que o motivo pelo qual as pessoas estão entrando na fila do transplante de fígado não é mais açúcar, álcool, é açúcar. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui. As mães precisam entender que magoa ouvir. Quando a gente ouve isso, a gente primeiro fica super chateado de falar, nossa, eu tive a sorte de, com os meus filhos pessoalmente, eu passei muito pouco tempo dando suco, achando que precisava dar suco. Não durou muito. Mas eu imagino para uma mãe que está me escutando com um filho de 10 anos e sempre tomou suco, de primeiro se sentir culpada. Não é interessante a gente se sentir culpada. Esse é um lugar que não é útil. Primeiro porque a gente não tem obrigação de adivinhar. A gente é muito mal orientado
tanto por médicos, quanto por nutricionistas, quanto por essas reportagens toscas que fazem a gente perder tempo da vida assistindo. Então, assim, a gente está cercado de informação ruim. Se você está assistindo isso e acha que está se sentindo mal ouvindo tudo isso, achando que você deve ser, sei lá, se sentindo mal, se martirizando com isso, saiba que, assim, é importante que você transforme esse sentimento ruim em curiosidade, em ação. O que você pode, a partir de hoje, começar a fazer para melhorar a sua dinâmica em casa? Lembrando que é muito triste, mas, assim, escolas também é um caso, assim, eu não digo perdido, mas, nossa, é muito decepcionante. E a gente precisa primeiro cuidar da nossa casa. Eu, por exemplo, não fico muito tranquila na escola. Os meus filhos tomam suco na escola o tempo inteiro. Eles veem criança bebendo suco. Quando a gente vai em restaurante, por exemplo, né? Eles viam a mesa do lado com a criança tomando suco, eles pediam suco. Eu dava. Eu também. Hoje eu dou. Sabe? Não eu dou. mais essa preocupação. A frutose, ela é uma toxina. Só que a gente não é tão sensível assim. Então, o que eu faço? Tô num restaurante, meu filho viu a menininha minha filha viu a menininha da mesma idade tomando suco, ela pede, eu dou. Só que a minha filha, ela não tem o hábito de tomar suco todos os dias, todas as horas do dia. Então, eu sempre penso em como ela poderia ser, como ela é hoje. Eu procuro manter a minha saúde mental. Então, isso também é importante para as mães, sobre pular refeição, sobre ter um pouco mais de tolerância e saber que, assim, não é tóxico. Seu filho não vai ficar doente hoje porque ele tomou mais um copo de suco. Mas é importante que você entenda que o hábito que você vai criar dentro de casa é o mais importante e é o melhor legado que você vai deixar para os seus filhos. É não deixar que eles achem que precisa comer o tempo inteiro. É não deixar eles acharem que precisam do sabor doce o tempo inteiro com suco. Tá com sede, filho? Toma água. Mas eu quero suco. Suco não mata a sede, filho. Toma água. Mas eu quero suco. Não tem, filho. Putz, mamãe não comprou suco. Ai, mãe, mas cadê o suco? Não tem mais, filho. Ai, mas cadê o suco? Uma hora ele vai esquecer, gente. Então, assim, transforme a sua casa num ambiente seguro. Por quê? Porque aí vai ficar fácil você lidar com a ideia do seu filho, às vezes, não querer comer. Tem vários pacientes também que falam, ai, doutora, obrigada, porque, olha, era um sofrimento tão grande no café da manhã para mim, eu me sentia uma mãe ruim de insistir para o meu filho comer, ele se recusava a comer, terminava o café, ele não comia, porque não dá para forçar, né? Não dá para forçar uma criança a comer de verdade, assim, não dá para enfiar na boca. Então, a mãe se sentia todos os dias devastada por não conseguir fazer o filho comer. E hoje em dia, o que acontece? Os pacientes falam, poxa, doutora, eu tô tão feliz porque hoje em dia eu não fico insistindo. Se meu filho não tá com fome, eu não dou nada para comer. Mas quando ele quer comer, eu fico tranquila porque eu ofereço o que ele pode comer para a saúde dele. Mali está perguntando de água de coco. Gente, é o mesmo raciocínio. Água de coco, quando você toma, que sabor você sente? É doce, não é? Ela é péssima. Se for de caixinha, ela é péssima, tá? Se for água de coco natural, ela não é péssima, ela não é um veneno, ela não é tóxica. O que não pode é oferecer todo dia. E basta falar para uma mãe, não, de caixinha não pode. Fala para mim se você vai comprar, vai começar a comprar coco e vai guardar na geladeira que ocupa uma gaveta inteira. Fala para mim se você vai ter 7 cocos para furar e oferecer na hora fresquinho para o seu filho. Fala para mim. Então, a conveniência dessa comida processada é a grande chave do negócio. Você precisa parar de ter facilidade em casa. É muito mais difícil criar um filho com essa cabeça de comer na hora que tem fome, mas aí nessa hora se dispor a oferecer comida de verdade é muito mais difícil. Só que tudo que é mais difícil também tem um ganho muito grande depois. Meus filhos, na Páscoa, passaram a Páscoa com a minha mãe. E minha mãe falou, né, filha, eu comprei um ovinho de chocolate para eles. Falei, tá bom, tá. Aí o que aconteceu? Eles fizeram caça aos ovos, encontraram os ovinhos de chocolate de açúcar, ficaram muito felizes com o coelhinho. Só que aí minha mãe me ligou chocada, falou, Maíra do céu, as crianças acharam o coelhinho, ficaram super felizes, deram um abraço e tal. Elas não abriram o ovinho e foram brincar. Por quê? Porque não existe o hábito de comer chocolate de manhã.
E ela falou, filha, mas vocês comiam. Eu falei, eu sei, mãe, eu lembro de eu abrir, comer de manhã. Então, assim, você vai se surpreender no caminho. Mas eu esperava isso dos meus filhos? De jeito, eu não esperava isso. Eu sabia que eles iam ganhar o coelhinho, e sem sofrimento, né, gente? Páscoa. Eu sabia que eles iam ganhar o ovinho lá, o coelhinho, sabia que eles iam comer. De repente, você vê os seus filhos se surpreendendo. Por quê? Porque eles aprendem de verdade com hábito, gente. Precisa só repetir. Só que se você não tiver segurança para repetir isso até ficar fácil para ele, você nunca vai melhorar a sua saúde. É para melhorar de vez? É para você ter uma expectativa do tipo, nossa, agora que eu vi a live com a Manu, eu vou deixar meu filho pular a refeição. Você vai tentar isso por uma semana, vai ser difícil. Não deu certo, você vai desistir? É só pensar a criança que repete na escola, que, sei lá, tirou D na prova. Você vai desistir do seu filho? Ou vai falar, filho, ó, beleza, cara, você não serve pra nada, desistir de você, viu? Ah, não dá mesmo, né? Escola, espera passar, mas você não tem jeito mesmo. Você vai fazer isso, você vai insistir. A alimentação é igual, gente, não é fácil. Não primeiro, não. Exatamente. Porque eu sempre falo para as mães, elas querem mudar, como que eu faço? Assim, vamos, é um dia de cada vez, vamos com calma. Tanto que é o que eu ensino para elas, cada dia um passinho. Porque eu tive que mudar da noite para o dia. Foi muito mais difícil. Para mim, foi muito sofrimento. E assim, tem uma grande quantidade de mães que estão vindo atrás de mim depois de receber o diagnóstico de resistência insulínica. E elas vêm desesperadas. E aí eu digo assim, gente, calma. Criança é mais fácil. Hoje eu posso dizer, criança é mais fácil. É claro que a gente vai evitar de dar as frutas mais doces de manhã, né? Muitos já vêm com o cardápio da nutricionista prontinho, né? Pra conversar comigo. E aí eu digo, então, é um processo, vai começando. Só que você não pode fazer desistir, porque é incrível, assim. Passam uns 10 dias, as crianças elas vão se adaptando, mas se a gente não ceder. Hoje mesmo, uma mãe preparou o café da manhã e aí ela disse assim, meu filho até chorou porque não tinha Nescau. E eu falei assim, tá, e aí, o que você fez? Nada, ele comeu. Eu falei assim, então, isso aí. É esse que a gente tem que fazer. A gente não pode desistir, né? A gente tem que tá dando essas informações para as crianças, contando, falando o que a gente precisa mudar e o porquê que a gente está mudando, né? Que, claro, final de semana quer comer um docinho, quer comer uma coisa, deixa a criança comer, mas não mais nessa frequência que acaba sendo, né? No dia a dia hoje dessas mães, que pela praticidade, eu falo por mim, para mim era muito mais prático arrumar um cereal com leite para ela no café da manhã do que ir lá e quebrar 2 ovos, bater com uma fatia de queijo. Era muito mais fácil. Só que hoje minha cozinha vive bagunçada. Mas eu sei que a minha filha está saudável. E outra, você está ensinando, né? Esse é o legado mais importante. Sua filha não vai precisar pagar alguém quando ela tiver 30 anos para aprender a comer. Ela está aprendendo com você em casa, na cozinha. Então, acabaram de perguntar aqui, qual a sua opinião sobre o Yakult? Gente, Yakult é uma lamentação, é açúcar, tá? Yakult também é açúcar, é só uma desculpa para te vender lactobacilos mortos. Você dá comida de verdade para o seu filho, lá vai ter probióticos e prebióticos, e aí a flora intestinal do seu filho vai melhorar muito, porque tirar a comida processada, tirar emulsificante, tirar um monte de lixo que a gente oferece para os filhos, inocentemente achando que está fazendo bem. Quando você tira, você está dando a oportunidade da flora intestinal do seu filho se recuperar. Então, crianças com constipação, por que é comum? Às vezes é difícil não julgar, né? Mas eu estou no supermercado e eu vejo a mãe com o filho na minha frente e o que está lá no caixa do supermercado? Tá, miojo, várias bolachas recheadas, iogurte rosa, cheio de porcaria e sucos e bisnaguinha. O que tem ali para uma criança se desenvolver? Não tem nada de bom. Só que aí nos rótulos está lá, enriquecido com ácido fólico, fontes de vitamina A, B e C. Não é fonte de nada. Aquilo lá é todo um lixo que você está oferecendo para o seu filho. Aquela mãe, ela está comprando falando, deixa eu prejudicar a saúde do meu filho? De jeito nenhum, né, gente? Se tem uma relação que é mais, assim, entranhada, que é impossível uma mãe querer prejudicar o próprio filho, é mãe e filho, né? 99,9% dos casos. Então, assim, certeza que aquela mãe não tem noção que o que ela está fazendo é uma péssima escolha.
ela precisa de informação. E é para isso que a gente está aqui, né, Manu? Uhum. Então, assim, em primeiro lugar, a gente sabe que as escolhas que a gente toma como mãe nunca são para machucar os filhos. Só que do jeito que a gente é mal informado e cercado de péssimas escolhas e práticas, a gente acaba fazendo tudo de pior para os filhos sem saber. Então, a gente precisa mesmo se informar agora, porque estão falando aí de faculdade. Gente, faculdade de medicina, faculdade de nutrição, olha, não esperem, de verdade. Não é falta de esperança não, porque eu tenho um monte de colegas inteligentes que estão querendo mudar isso. Mas assim, não espere a escola dar comida decente para os seus filhos, não espere a cultura em volta, não espere as suas amigas resolverem mudar, porque, gente, é passo lento. Infelizmente, o que a gente está falando aqui não é interessante para a indústria, porque vocês estão vendo aqui, se vocês forem usar as informações que a gente acabou de conversar aqui, quando você for no supermercado, você não vai consumir nem 80% do que você usava. Então, a cultura de primeiro entender o que está errado demora. Você vai precisar primeiro abandonar a sua cultura do passado para substituir por voltar e dar comida de verdade para o seu filho. Vai dar trabalho e uma dica muito importante é colocar o filho na cozinha. Eu vejo que a Manu faz comida com a filha. Isso é um momento que você está ensinando para o seu filho a mexer na cozinha, a não ter preguiça de cozinhar, porque saúde está na cozinha. Hospital é lugar de doença. Consultório médico é lugar de doença. Agora, a saúde está na cozinha. Então, precisa mudar. Sheila, é isso que eu estou te falando. Ela está perguntando qual suco podemos oferecer. Sheila, suco não é uma boa ideia. Você não vai dar suco para o seu filho. Você vai dar a fruta. Quando ele te pedir suco de uva, você dá uva. Quando ele te pedir suco de laranja, você dá a laranja. E se ele falar, mas eu não quero laranja, você dá água. Porque, na verdade, ele está mal educado em entender que sede a gente mata com água. É uma questão de hábito. Vai doer? Vai doer. Demora, mas olha, criança é mais rápido que adulto. Então, o primeiro passo, Sheila, é você entender essa informação que a gente está fazendo e velar a morte da importância do suco. Você vai ter que dar tchau para essa ideia. E isso é difícil. Então, leve o tempo que você precisar para entender que tirar o suco é bom. Porque se você também tirar o suco e se sentir uma péssima mãe, semana que vem você volta no supermercado e compra mais. Então, é difícil mesmo. O que a gente está falando aqui é muito difícil. Então, sigam a Manu. Eu acho o papel dela, o Instagram dela, muito, muito importante. Porque ela, com certeza, ajuda crianças que já estão com a resistência insulínica instalada. Eu falei mais hoje sobre o que a gente pode fazer para crianças normais terem hábitos saudáveis. Então, assim, é muito legal que vocês usem esse conteúdo para começar a mudar a cabeça de vocês primeiro. Porque depois, criança faz o que os pais fazem. Se não tem em casa, eles vão cansar de pedir, eles vão esquecer que existem. Sabe aquele tio que, por causa da pandemia, o seu filho não vê há 2 anos? Pergunta se ele lembra o nome do tio. Não lembra mais, gente. Criança esquece. Lembrem disso. Criança esquece. Então, tira. Não fica lembrando seu filho. Não fica falando, ai, tadinho, não pode dar suco, filho, então fica com essa água. Tudo depende do jeito que você enxerga as coisas. Se você falar, cara, eu vou mudar minha casa porque eu quero mudar a saúde da minha família. Vai ser difícil? Vai. Seu marido vai te odiar? Vai. Seu filho vai reclamar? Vai. Ele vai chorar? Dane-se, ele também chora por um monte de idiotice. Ele também chora por coisas importantes se você ignora. Então, ignora. Se você souber que é importante, você vai ignorar. E é importante que você saiba isso. Ignore, porque tem um bem maior na frente. Se você não enxergou o bem maior na frente, não mude nada. Estude mais um pouco. Use o conteúdo da Manu. O meu conteúdo também ajuda, não no sentido direto, tá? É um indireto. Se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver que eu trabalho bastante a sua liberdade em falar não quando você não tem boas opções. Nesse sentido, você pode aplicar o que você aprende lá para a saúde da sua família inteira. Agora, jejum intermitente como protocolo, a gente não usa em criança. Mas todos os conceitos básicos de dar importância para a comida de verdade e otimizar os momentos que você dá de oportunidade para o seu filho comer, você vai precisar se libertar daquela necessidade,
ruim daquela orientação que está deixando a população doente, que é preciso comer de 3 em 3 horas. Então, é muita coisa que a gente conversou aqui. Mas eu agradeço imensamente a Manu por ter me convidado, porque eu como mãe, é um assunto que me afeta muito. E eu fico muito feliz de poder falar para quem quer ouvir, Manu. Porque na escola dos meus filhos, eu não passo mais por essa experiência. Eu desisti, assim. Eu falei, eu nunca mais vou em um lugar que não querem me escutar para falar. Quando as pessoas não querem ouvir, elas só querem estar certas, é uma conversa jogada no lixo. A gente não, a gente está conversando aqui com pessoas que estão assistindo a live, participando, querendo mudar, querendo melhorar a saúde da família. E você que tem esse Instagram, que assim, de verdade, te dou os parabéns, te apoio. Eu falo para os meus pacientes que você existe, para eles te seguirem, porque obviamente em uma consulta a gente não consegue falar nem metade do que a gente falou aqui sobre educação em filhos. Mas assim, tá de parabéns, Manu. Gosto muito do seu trabalho. Sabe, doutora Maíra, que quando o meu Instagram, no início, ele virou meu diário, né? Porque eu saí do consultório médico, assim, desesperada. Foi a palavra correta, desesperada. Então, virou meu diário. Eu falei, assim, que eu só ia mostrar a nossa rotina, eu ia compartilhar informações, né? E teve pessoas, amigos, que falaram que iam parar de me seguir, porque eles não queriam mais ver a nova Manuela, digamos assim, eles não queriam mais me seguir. E teve outros amigos que falaram assim, poxa, mas eu adoro, porque eu moro longe da minha família, né? Então eles falaram assim, oh, gente, eu adoro ver vocês. Bem que você podia fazer um outro Instagram, né? Fazer um que você conte a rotina da Isabela e um só pra gente matar a saudade de vocês. Aí eu falei assim, não, eu não vou fazer. Vai ser esse aqui, eu não vou mudar nada. E quem não quiser me seguir, porque não quer ouvir a verdade, não me siga. Né? Então, é uma coisa assim que eu falo para todos os meus amigos, que se realmente fossem amigos e entendessem, iam ver o meu sofrimento de saber que a minha filha adoeceu porque eu não tinha essa informação, né? No começo eu me culpei muito por causa disso, mas hoje já não me culpo mais. E é o que eu tento mostrar para todas as mães. Não se culpe, mas não aceite. Exato. A partir do momento que você aceita, é porque, infelizmente, você acaba se tornando culpada, né? Sim, e a gente trabalha muito isso em todas as... a gente, como ocidental, a gente não trabalha muito a mentalidade e a gente não dá muita atenção para os nossos pensamentos. Por isso que eu gosto tanto da filosofia oriental. E na filosofia oriental, a primeira coisa é você parar de se culpar, porque é uma energia gasta jogada no lixo. Então, se você está assistindo aqui e está desconfortável por ter ouvido coisas que você vai precisar mudar, ao invés de se martirizar e usar isso para se culpar, e usar essa energia e esse pensamento em o que você já fez de errado no passado, use essa informação para o bem. Como que você faz isso? Você se preocupa em falar, bom, o que eu posso começar hoje? Tem coisas que você pode começar hoje. E isso não falta informação e opções para você começar. O importante é mudar e ter essa mentalidade que vai te levar para frente. Igual a Manu falou, olha, me culpei por um período, mas o que a Manu fez? Ela pegou as energias dela, se informou e foi atrás de fazer o melhor pela filha dela. É útil você ficar olhando para o passado que já foi? É útil você se martirizar porque os seus filhos hoje em dia comem mal? Cara, pega essa energia e usa para o bem. O que você pode fazer hoje para melhorar? Então, com isso, a gente tira um pouco a ansiedade e aquela sensação ruim de traição, de ter recebido tanta porcaria de informação inútil e ruim, que realmente o seu filho pode estar com resistência insulínica, ele pode estar obeso agora, ele pode estar com gordura no fígado agora. Ao invés de se culpar e ressentir por todas as pessoas que te ensinaram errado, pega essa energia e faz para frente. O que você pode fazer hoje para melhorar a sua família, o seu filho? O que você pode fazer hoje para conversar com seu marido e fazer ele entender que precisa? Esse é o caminho. Ao invés de dar remédio para o seu filho, que tal mudar os hábitos de casa? Dói pra caramba, cara. Dói, difícil mudar. Mas pega essa energia e vê o que você faz hoje. E aí, se você tiver algum amigo próximo, compartilha essa live com um amigo que te escute também. Não vai ficar mandando para todo mundo que vai achar que é agressão. Manda para alguém que você fala, cara, essa minha amiga sempre se preocupou com a alimentação do filho e acha que está fazendo certo e pode fazer melhor. Compartilha também, gente, porque esse trabalho é muito difícil.
Eu e a Manu somos formiguinhas num universo de desinformação. Então, assim, usa essa angústia de ouvir coisas que a gente se sente traído por nunca ter ouvido em outro lugar, usa para o bem. Muda a sua casa, começa pela sua casa e aí vai atrás de espalhar para outras pessoas. O Lídio aqui, que é aluno do meu curso, está falando viva a revolução das mitocôndrias. É isso aí. Você está preocupado com a inteligência do seu filho? Cuida de tirar comida processada. Tira a tela. Vai atrás de melhorar a sua saúde. Limpa a sua casa primeiro, que depois fica fácil influenciar os outros. Então, não se preocupa com ninguém. Vai lá e faz o melhor. Começa limpando sua casa e não julga os outros também. Não olha para outra mãe, eu falei lá do supermercado, mas eu não julgo no sentido errado, não. Eu julgo de dó. De falar, cara, que pena que ela não tem informação suficiente para escolher melhor, porque se falassem para ela, ela também mudaria. Mas não dá para a gente ficar pregando aí com quem não quer ouvir. Então, aproveita, usa essa live, escuta de novo, põe para o marido escutar, amarra ele. Para o meu marido, geralmente, quando eu quero que ele escute alguma coisa, ou eu amarro, ou eu faço um resumo e discuto no jantar. Eu também. Então, assim, façam alguma coisa, porque o mundo está sofrendo também com tanta informação, mas ninguém tira nada do papel. Você lê um livro fantástico e não faz nada com ele, fecha a página e guarda na estante. Faz, aplica, começa hoje. Precisa mudar tudo? Não, mas começa, gente. Começa mudando. Isso mesmo. É isso aí. Doutora Maíra, vamos encerrar para a gente não cair a live e não perder. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite. Ficou algumas perguntas que o pessoal mandou, mas eu acho que agora eles não precisam nem mais ouvir essa sua resposta diretamente, né? Só assistir a live desde o início, que eles vão entender bem direitinho como funciona, se as crianças podem ou não podem fazer jejum, né? Isso a gente falou, né, Manu? Graças a Deus respondemos várias vezes. É verdade. Muito obrigada mesmo, tá? Imagina, Manu, um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo.